tá meu áudio. Meu áudio tá bom. Como é que tá meu microfone aqui. Espero que o áudio da aula passada tenha saído bom. Se não, aumenta o telefone, aumenta o volume do celular, aumenta o volume da televisão, do computador. E bora lá. Hoje a gente vai falar das outras técnicas, duas técnicas. Eu trouxe um tópico extra, que é só uma observação básica de como é que integra seno, cosseno, tangente e relembrar algumas propriedades trigonométricas, certo? O lance mesmo é a substituição trigonométrica, que nada é diferente da substituição normal, só que aplicada em funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, papapá, ppp, ppp, papapá. Agora, o grande lance é as frações parciais. As frações parciais, elas são um método muito específico para um tipo de função bem específica, certo? Os dois tipos mais gerais são os dois da aula passada, substituição normal e por partes. Esse aqui é uma substituição só para funções trigonométricas e esse aqui das frações parciais são só para funções racionais. Funções racionais. Professor, diabo é isso? Professor, o que é função racional? Função racional é uma função H, ela é dita racional quando ela é uma divisão entre duas outras funções, certo? Então é uma coisa do tipo f de x igual a x mais 3 dividido por x mais 1 ao quadrado, por exemplo. Isso aqui é uma função racional. Como é que eu mexo com isso? Como é que eu integro isso? Frações parciais. Professor, mas se for uma coisa tipo assim, ó. Se for uma coisa que for x ao quadrado mais 3 e aqui for 2x, aí você consegue matar pela substituição normal, certo? Se a frações parciais eu tentei substituição normal, não deu. Então eu vou para frações parciais. A bazuca, o mais forte é as frações parciais, nesse tipo de caso, certo? Então vamos lá. Vou falar aqui um pouquinho de integrais trigonométricas, certo? Eu vou pedir para que vocês continuem fazendo as integrais definidas do jeito que a gente combinou. Faz do caso indefinido, acha a resposta. Aí, a resposta sempre tem uma constante. Quando você aplicar no intervalo de integração aquela primitiva, a primitiva é a resposta, correto? Então, aquela primitiva você vai tirar o C e aplicar o intervalo de integração sem nenhum problema, certo? Aí vamos lá. Nessa seção usaremos algumas identidades trigonométricas para integrar algumas combinações de funções trigonométricas, certo? Começaremos com as potências de seno e cosseno. Calcular a integral do cosseno ao cubo de x. Se eu só substituir cosseno por u, não ajuda, porque não aparece a derivada desse u, né? O du seria menos seno dx, onde não tem como fazer aparecer lá, certo? Aí, desculpa. De forma semelhante, a potência do seno pediria um fator extra de cosseno. Então, a gente vai usar a identidade fundamental, certo? Identidade fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aí a gente vai transformar o cosseno ao cubo em cosseno ao quadrado vezes cosseno. E aí vai aparecer o que eu quero, certo? Porque vai aparecer 1 menos seno quadrado vezes cosseno. É o que está bem aqui. Eu vou pegar esse cara. Aí eu jogo esse seno aqui, seno quadrado para o outro lado e vou substituir. Aí para calcular a integral, virar a integral disso bem daqui, certo? Aí a gente chama o seno de u. O du vai ser quem? Derivada do seno dx, do cosseno dx. O cosseno está aqui. Então esse pedaço aqui vai virar du. E aqui vai ficar 1 menos o quadrado. Aí essa integral é bem fácil. Usa a regra do polinômio, mata ela. Agora volta para o x, né? Desfaz a substituição. Ok. Então, sempre eu vou precisar fazer isso? Sim, quase sempre. Porque normalmente você não vai conseguir. Quando tem cosseno sendo misturado, normalmente às vezes é mais fácil, certo? Às vezes. Porque você só mexe em um, não mexe nos dois, certo? Vai depender muito de caso a caso. Então, sempre lembrar da identidade fundamental. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Mas aqui eu vou separar quem? Quem você julgar mais fácil. Professor, mas eu não entendo como é que eu sei o que é o mais fácil. Pois chute e resta para acertar.
certo? Então, vai aparecer, ó, seno ao quadrado, cosseno, seno, certo? O seno ao quadrado, daqui de dentro, ele transformou em 1 menos cosseno. E aí, ele fez a substituição que a gente chama substituição normal, do Uzinho, U de U, certo? Agora, uma integral definida, né? De novo, ele calculou a indefinida, que ele já sabe, né? E jogou no intervalo de integração. Até aí tudo bem. Aí aqui tem uma estratégia para calcular esse seno elevado a algum expoente de x vezes o cosseno elevado a algum expoente de x dx, certo? Eu vou dar uma pausa aqui e pedir para que vocês pausem o vídeo para dar uma lida nesse esqueminha, certo? Vamos lá, continuando. Vocês leram aqui? Espero que sim. A potência vai depender da paridade. Ímpar, par, tudo e tal. Mas, em suma, a gente vai sempre recorrer à equação fundamental para substituir ou o cosseno ou o seno, certo? Equação fundamental da trigonometria. Essa que eu acabei de escrever aqui. A gente vai sempre correr para ela para substituir ou o seno ou o cosseno. Vai depender do caso, certo? Então vamos lá, prosseguindo. Além do seno e cosseno, tem o caso tangente e secante, porque um é derivada do outro, certo? E aí você fazendo a substituição, as coisas aparecem com facilidade. Esse caso aqui eu não vou abordar muito, porque eu não pretendo trabalhar muito. Pretendo trabalhar mais com seno e cosseno, quando eu for cobrar de vocês, certo? Mas eu vou comentar rapidamente. Tangente e secante, tangente à sexta e secante à quarta, dx. Se separarmos o fator secante ao quadrado, podemos expressar o secante ao quadrado em termos da tangente usando essa identidade. Que identidade é essa? É a mesma equação fundamental, só que dividido por um fator. Ela mais cosseno quadrado de x igual a 1. Aí você vai dividir tudo por cosseno. Cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aqui vai aparecer a tangente ao quadrado. Aqui vai aparecer 1. E aqui vai aparecer a secante ao quadrado. É exatamente o que ele tem aqui, certo? E aí, se eu chamar o U de tangente, a derivada é a secante ao quadrado, pelas derivadas de trigonometria que a gente viu. Então, quase sempre a gente vai correr para esse caso, quando tiver tangente e secante misturado, certo? Sempre lembrando que a tangente é seno dividido por cosseno. Então, se tiver uma tangente misturada com seno e cosseno, você expressa ela como a divisão dos dois e brinca só com seno e com cosseno, certo? Aí aqui tá só um mesmo esquemazinho. Vou pedir que vocês pausem, deem uma lida. Mas esse caso é um caso que a gente não vai trabalhar muito. A gente vai trabalhar mais com seno e cosseno. Então, vejam isso e isso. Essas integrais não são tão simples, certo? Por exemplo, integral da secante, é o ln da secante mais tangente. É um negócio muito doido, certo? Então, como é que a gente vai fazer em suma? Como é que a gente vai fazer em suma para calcular essas funções trigonométricas, essas integrais? Ou a gente apela para seno e cosseno, ou a gente vai para uma coisa que a gente já sabe como é que faz, ou seja, aqui ele integrou o secante ao cubo por partes, certo? Ele chamou o U de secante e o dv de secante quadrado, porque ele sabe que quando eu derivar a tangente eu tenho secante ao quadrado, então quando eu integrar isso aqui eu tenho a tangente, certo? Então vai aparecer a regra da integração por partes, de boa. Essa parte de integração de funções trigonométricas, elas vão quase sempre recair em seno e cosseno, adaptar alguma ideia a seno e cosseno, beleza? Aqui tá só algumas propriedades que vêm daqueles cosseno de A mais B, cosseno de A menos B, algumas coisinhas. Quando aparecerem, vocês, certo? Estejam a par disso. Porque vocês podem modificar uma subtração, modificar uma multiplicação para uma soma, certo? Agora sim, substituição trigonométrica. Qual é o lance aqui? Certo? O lance aqui tem algumas funções muito específicas. Não muito, mas
específicas. O muito específico eu vou deixar para a próxima, para frações parciais. Para encontrar a área de um círculo, de uma elipse, aparece um integral desse jeito aqui, certo? E a gente vai, entre aspas, se complicar mesmo, né? Entre aspas não. Quando a gente tiver alguma coisa assim e não conseguir tirar esse x daí, certo? Qual é o lance da substituição trigonométrica? É bem simples. É a substituição que você vai fazer. Quando a gente estava com a integral, tipo x raiz x ao quadrado mais 1 dx. A gente usava a substituição simples e chamava isso aqui de u. x2 mais 1. du era 2x dx. Aí a gente fazia o 2 aparecer aqui e tal. Beleza. Agora nós estamos numa situação em que o bicho pegou. Aí, tipo assim, só sai, por exemplo, qual é a ideia, né? A ideia é que uma coisa desse tipo dx, ela consiga ser feita. Como é que eu vou tirar tudo isso aqui, né? Aí a ideia é chamar esse cara aqui, tipo de cosseno ao quadrado de x. Só que aí tem um problema. Porque aí, tipo, quando eu chamo, eu tenho que fazer uma substituição de u. Vou chamar cosseno ao quadrado de u. Aí a raiz mata o quadrado e eu fico só com a integral do cosseno de u, que é bem fácil. Mas aí tem o lance do du. Du é quem? Se eu estou chamando a ao quadrado menos x ao quadrado de u, o du vai ser a derivada disso aqui dx. Menos 2x. Certo? Então, quando é que vai ser possível? Né? Quando é que vai ser possível? Vai ser possível quando aparecer, por exemplo, um x aqui. Aí beleza. Certo? Mas professor, e assim dá para responder? Aí eu lhes pergunto, ou lhes pergunto. Será se dá? Será se não dá? Certo? A substituição trigonométrica, elas são eficazes, ó. São eficazes para expressões com radicais dadas em razão de certa identidade trigonométrica. Em cada caso, a restrição do ângulo é imposta para assegurar que a função define uma substituição tranquila, injetora, certo? Então, por exemplo, quando eu chegar numa expressão dessa, eu tenho que chamar meu x de a vezes seno, certo? Aí, se eu chamar meu x de a vezes seno, bora ver o que acontece. Se eu chamar meu x de a vezes seno, x é igual a vezes seno de θ. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que meu dx vai ser igual a cosseno de θ de θ. Ok, deixa isso aí quieto. Aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ficar com a integral de raiz de a ao quadrado menos a2 seno quadrado, certo? De x. Aí, o que acontece? Meu dx, eu vou substituir ele por isso aqui. O dx vai virar a vezes cosseno de θ de θ. Certo? Aí, ó, se eu botar o a ao quadrado em evidência, vai ficar 1 menos seno quadrado. Só que isso aqui é o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Então, eu vou cancelar a raiz. Aí vai ficar só a cosseno. E aí vai ficar a cosseno aqui, a cosseno aqui. O a sai, porque é uma constante. E eu vou ficar só com a integral do cosseno de θ de θ. Isso que é a facilitação, certo? Eu vou escrever essa conta aqui do lado. Integral, qual é a nossa ideia? A ideia é que a integral desse tipo saia, né? Ocorra. Por que é feita aquela? Por que dá certo, né? Quando eu chamo x de a seno, sempre que você tiver aperreado e tiver que fazer, você pode vir correr para essa tabelinha, de boa, certo? Porque, ó, é sempre uma coisa padrão.
Eu posso substituir isso aqui pelo seno ou pelo tangente. E quando tiver trocado, eu tenho que substituir pelo secante. Certo? Eu estou dizendo isso para mostrar para vocês que vocês podem olhar, porque é uma situação muito específica. Então não peço que vocês decorem. Eu quero que vocês aprendam e decorem as duas primeiras, substituição normal e por partes. Porque são as mais gerais, certo? Essa aqui é um caso específico, a próxima também é um caso específico. Aí vamos lá, se eu chamar meu x disso aqui, então dx é igual a vezes cosseno de θ. Aí o que é que vai aparecer? Vai aparecer a integral de a ao quadrado menos x ao quadrado fica a2 seno quadrado de θ vezes o dx. O dx é esse trambolho aqui, a cosseno de θ. Ok. Aí agora eu vou isolar o a, integral de a ao quadrado, que multiplica 1 menos seno quadrado de θ, vezes o a, vezes o a, cosseno de θ de θ. Pronto. Lembrando que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, bem aqui vai aparecer o cosseno. Integral de a ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, vezes a cosseno de θ de θ. E aí, integral, essa raiz vai cancelar, com esses quadrados vai ficar a cosseno θ vezes a cosseno θ. O a, ele é uma constante, então vai sair a ao quadrado e vou ficar com a integral de cosseno ao quadrado de θ, que é uma coisa muito mais fácil de fazer do que essa integral aqui, certo? Aí vocês vão usar os métodos que a gente acabou de ver ali para trás. Como é que eu integro o cosseno ao quadrado? Aí você integra o cosseno ao quadrado e aí depois você faz a... Não é nem... Quero que eu ia falar, meu Deus. Você fez a substituição, agora você vai desfazer ela, né? Depois, se você achar o resultado da integral do cosseno ao quadrado de θ, você pega e volta pro x. Dá um jeito de voltar pro x, certo? Vamos lá, prosseguindo. Tem um exemplo aqui do livro, acho que eu trouxe uns três exemplos do livro. O exemplo mais fácil é esse. E é uma coisa que é importante comentar. Se eu fizer isso aqui, eu tô no esquema de usar essa aqui, certo? Mas é mais fácil eu fazer uma substituição normal, certo? Seria possível usar a substituição trigonométrica usando duas vezes a tangente, certo? Mas é mais fácil eu chamar isso bem aqui de u e usar a substituição tradicional e fazer aparecer um 2 aqui em cima e um meio aqui fora, para poder fazer do jeito mais fácil, certo? Então é isso que ele faz, ó, um meio aparece fora, ele chama isso aqui, tudo aqui de u, o 2x vira du, 2x dx vira du, e aí ele só integra a raiz, que é muito mais fácil de fazer, certo? Do que tu integrar uma tangente. Ou seja, a ferramenta, ela tá ali para ser usada, mas você tem que ser inteligente de usar só quando é necessário. Por quê? Porque pode ter outra ferramenta que faz a conta em 2 minutos. Na ferramenta que você está ali bitolado, você vai fazer a conta em 1 hora. E aí, como eu disse na aula passada, fica a gosto do cliente, né? Fica do seu gosto fazer do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil. Deixa eu voltar aqui. Exemplo 3. Ó, ele vai chamar de duas tangentes, certo? Por que duas tangentes? Porque como tem um 4 aqui, ó, é porque... Vamos voltar para a tabela. Ele está nessa situação e ele vai chamar de duas tangentes porque o 2 é o a, certo? O 2 é o a. E aí, se x é igual a 2 tangente, a gente faz a substituição. dx é 2 vezes a secante quadrado de θ. E aí, isso aqui vira o quê? Quando eu jogar o x lá, fica 4 tangente quadrado. Aí ele vai usar uma equação fundamental para aparecer o secante quadrado, para poder cancelar a raiz. E aí ficar só 2 vezes a secante. Isso aqui vai virar 2 vezes a secante vezes 2 tangente. Ou o x está ao quadrado, fica 4 tangente quadrado. Essa secante corta com aquela, fica só a secante em cima, certo? Eu não sei o que ele fez com esse 2, mas
esse 2 corta com esse. Essa secante corta com essa. Fica só uma secante em cima e uma tangente embaixo. E aí, ele vai abrir a conta, porque é uma coisa muito simples, ó. Para calcular essa integral, a gente vai jogar tudo para seno e cosseno. Secante é 1 sobre cosseno. E a tangente, ela é seno sobre cosseno, só que ela está embaixo, então vai aparecer o inverso. Então vai só cancelar esse cosseno com esse. Vai ficar só cosseno de θ seno quadrado. Aí é simples, se eu chamar o seno de u, o du vai ser cosseno dx. Então, eu estou fazendo uma substituição para resolver a substituição trigonométrica. Sim, exatamente. Tá vendo por que esse caso aqui ele é muito específico? Porque você está correndo para uma conta mais fácil e está usando outra técnica mais geral para responder essa conta mais fácil. Para depois voltar tudo, certo? E achar o que você queria. Ele respondeu aqui, ó. Encontrou a resposta. 4 cosseno θ. Cossecante θ, desculpa. E aí, pela figura 3, ele monta um triângulo para associar a cossecante à tangente, certo? E aí ele consegue voltar pro x, certo? Eu não vou cobrar isso aqui muito de vocês, tá bom? Não fiquem com medo. Essa aqui é uma simples e pura aplicação do que tá bem aqui, ó. Ele só vai jogar as contas lá. Só vai substituir e jogar, ó. Chamou de A secante. Aí dx vai ser A vezes secante tangente, que é a derivada da secante. A derivada da secante é secante tangente. Aí ele vai abrir as continhas. Vai chegar numa coisa sem raiz, né? E aí as coisas ficam bem simples aqui. E aí ele vai usar uma daquelas integrais que a gente circulou aqui atrás. Uma dessas duas. Porque se as coisas não caírem seno e cosseno, que é uma integral que a gente sabe fazer, elas podem cair aqui. Porque essas duas estão sempre associadas, a tangente e a secante. Pronto. Vamos largar essa seno, cosseno, não sei o que de mão. Vamos para frações parciais. Se vocês acharam que a substituição trigonométrica era uma coisa específica, esse daqui é mais específico ainda, certo? A gente vai usar frações parciais em situações de função racional, coeficiente de polinômios, certo? Professor, mas como assim? Pois é, como assim? Se eu tenho... Primeiro, olha essa integral aqui. Olha esse cara aqui. Olha esse cara aqui. Ele é a divisão entre dois polinômios, certo? E aí, foi feita uma separação antes. Certo? O que é que ele está mostrando aqui? Que se eu pegar essas duas frações, ó, duas frações, subtrair, certo? Aí eu vou jogar elas no denominador comum. Beleza? E esse denominador comum vai virar um polinômio. Tudo bem. E ela vai ficar com uma expressão aqui em cima. Tudo isso aqui é igual. Essa subtração é igual a isso daqui. Só que o que é mais fácil? Integrar esse monstro aqui ou integrar dois pedacinhos desse, né? Sabendo que a integral de 1 sobre x é o ln. É o ln de x. Certo? Então, aqui para frações parciais, uma identidade fundamental. Tá gravando. Uma identidade fundamental é essa. Identidade não, uma integral fundamental é essa. Por quê? Porque sempre a gente vai tentar fazer esse tipo de procedimento. Aí eu tô com uma integral de uma divisão de dois polinômios. E o negócio tá feio, meu amigo. E aí o que é que eu faço? Eu vou buscar uma forma de transformar essa divisão horrorosa em uma coisa simples, tipo essa daqui, ó. Tipo isso. Certo? Professor, e como é que eu vou fazer isso? Pois é, esse é o método. Aí, só explicando pra vocês o porquê das coisas. É muito mais fácil integrar dois pedacinhos desse, ó. Integrar isso aqui... Opa, foi mal. Integrar isso aqui é a mesma coisa de integrar dois pedacinhos desse, miudinho. E aí, é só aplicar isso aqui, adaptado, né? Ele adaptou ao ln de x menos 1. Esse aqui ele adaptou ao ln de x mais 2. E botou o czinho porque a integral é indefinida. Certo? Pronto. Qual é o grande lance? O grande lance é você... Aqui ele pegou
duas frações e mexeu e achou essa daqui. O que a gente vai aprender a fazer é o caminho de volta. Professor, se eu tenho uma fração e eu não sei nada sobre ela, ela é só um negócio aí feio, horrível. Tipo isso aqui. Aí o que é que você vai ter que fazer? Essa é a parte difícil da coisa. Difícil para vocês, porque vocês não têm prática. Mas com a prática leva à perfeição, né? Com a prática e com um pouquinho de revisão vai dar tudo certo. Eu peço que vocês revisem fatoração. Certo? Professor, como assim? O que é que o senhor quer que eu veja? Bote bem aí no Google lista de fatoração e bote no Google Imagens. Ele vai te abrir uma lista com as regras de fatoração de cabo a rabo. É isso que a gente vai usar. Por quê? Porque eu quero conseguir transformar. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Pronto. Eu quero conseguir transformar essa coisa feia numa sominha de duas coisinhas bonitas, certo? Mas nem sempre eu vou abrir bem aqui uma página nova e eu vou explicar do meu jeito como é que é o método. Qual é o problema? O problema é eu pegar uma função x ao quadrado mais 2x mais 1. Não, vou botar uma clássica aqui. Uma clássica mesmo. X ao quadrado menos 1. E em cima eu vou botar x mais 2, certo? Como é que eu vou integrar isso aqui? A primeira coisa, o primeiro passo é o denominador, ele tem que ser fatorado. Fatorado na coisa mais simples possível. Lembrem da fatoração de a menos b vezes a mais b. Isso aqui vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. É exatamente o que a gente tem aqui no meu exemplo. No meu exemplo, ó, deixa a integral de lado um pouquinho e trabalha só com essa fração. X ao quadrado mais x mais 2, x ao quadrado menos 1. Pronto. Usando essa técnica, essa fatoração, isso aqui é a mesma coisa de x ao quadrado. Desculpa, x mais 2, que multiplica x mais 1, vezes x menos 1. Observe que, bem aqui, eu tinha dois denominadores separados, e aí eu tirei o MMC, eu multipliquei eles dois, né? Pra poder chegar aqui. E depois eu saí compensando em cima. Beleza, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar imitar. A gente vai separar, certo? A gente vai separar esses denominadores. Eu vou dizer que isso aqui é igual a 1a dividido por x mais 1 mais 1b dividido por x menos 1, certo? E agora a gente vai brincar de conta. Pronto. Aí o que é que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir quem é o a e quem é o b. Vamos aqui. A dividido por x mais 1 mais b dividido por x menos 1. Vou tirar o MMC, que é a multiplicação dos dois caras. X mais 1 vezes x menos 1. E aí vai aparecer o quê? Vai aparecer isso aqui dividido por isso. Dá esse cara vezes o a. A que multiplica x menos 1. Mais. Pronto, agora vai aparecer o b que multiplica x mais 1. Beleza. Agora eu vou distribuir. Sempre carregando aqui a igualdade, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Beleza. Vai aparecer em cima ax menos a mais bx mais b dividido por x mais 1 multiplicado por x menos 1. Certo. Agora, o que é que a gente faz? Isso aqui que a gente achou é o resultado disso aqui, ó. Só que isso aqui é igual a esse cara aqui. Eu vou escrever ele bem aqui pra vocês. E aí a ideia é que se cancele o denominador
e monte uma equaçãozinha com o A e o B, certo? Aqui eu tenho 1 vezes x, tudo bem? E aí, ó, eu vou cancelar, eu vou reescrever isso aqui em x que multiplica A mais B e mais menos A mais B dividido por x mais 1, x menos 1. Ok. Vejam que isso aqui, vou circular de outra cor. Amarelo, vou ofuscar. Isso aqui deve ser igual a isso aqui. Ou seja, o número que acompanha o x tem que ser igual a mais b. E o número que está solto tem que ser b menos a. O que, resumindo, a gente ganha um sistema. Sistema que diz que a mais b tem que ser igual a 1. E b menos a tem que ser igual a 2. Quando eu resolver esse sistema pela soma, quando eu somar esses dois caras, eu tenho que 2b é igual a 3. Então b é igual a 3 sobre 2. E o a, ele é igual a menos 1 meio. Tudo bem? Pronto, professor. Descobriu o a e o b. E aí, qual é a grande vantagem? A grande vantagem está bem aqui. Essa integral, o a vai aparecer bem aqui, menos 1 meio. Isso aqui é igual, cara. Vou botar de azul. Isso aqui é igual a integral de o a menos 1 meio. Menos 1 sobre 2 que multiplica x mais 1. Mais o b é 3 sobre 2. 3 sobre 2 que multiplica x menos 1. X menos 1. E agora, essa integral aqui, x, o que vai acontecer? Ela vai distribuir e é só calcular menos 1 meio da integral de 1 sobre x mais 1 mais 3 meios da integral de 1 sobre x menos 1. X. Quando vocês integrarem isso aqui, vai aparecer o LN. Tudo bem? Então, o que são as frações parciais? É um método para você abrir aquela fração. Abrir ela numa soma ou numa subtração. Certo? O método vai ser sempre esse? Não. Eu trouxe para exemplificar o caso em que a fatoração é ax a ao quadrado menos b ao quadrado igual a a menos b vezes a mais b. Certo? O que a gente vai ver para frente? Que existem casos e casos. Existem, acho que 3 ou 4 tipos de casos. Mas sempre vai morrer em descobrir esse a e esse b que tornam aquela fração feia uma soma. Tudo bem? Bora lá. Aqui, a conversinha. Expressar a função racional como uma soma de frações parciais. É exatamente o que a gente estava falando, certo? O caso 1. Caso 1, onde o denominador é um produto de fatores lineares distintos, certo? Por isso que vocês vão ter que estar afiados com a fatoração, porque vocês vão ter que conseguir distinguir esse denominador, certo? Aí vamos lá. Como é que a gente vai separar isso aqui? Como o grau do numerador é menor que o grau do denominador, a gente não vai precisar dividir. A gente vai fatorar ele botando o x em evidência, certo? Bota o x em evidência. E depois olha para esse carinha aqui de dentro. E aí você vai ter que dar um jeito de descobrir que é isso aqui, certo? Dê seus pulos. Pronto, descobri. Então, no nosso caso, ele era só... Lá era x menos 1, x mais 1. Então, só ia aparecer dois fatores na soma parcial, um a e um b. Aqui eu tenho três fatores, ó, o x, o 2x menos 1 e o x mais 2. Então, vai aparecer o a, o b e o c. Certo? Pronto. Como são três fatores lineares distintos, a decomposição de frações parciais vai acontecer dessa seguinte forma. Aí qual é o procedimento? Fazer aquela mesma continha, tirar o MMC, aí ele tira o MMC. E depois ele sai vendo quem vai ser o numerador dessa bichona, certo? E aí vai ficar isso aqui, certo? Acho que tá aqui a continuação, tá? E para determinar os valores de A, B e C, a gente chega no ponto que os denominadores são iguais e você vai ter um sisteminha, certo? Ele encontrou esse sistema aqui, ó.
esses acompanhantes do x ao quadrado tem que ser igual a esse acompanhante do x ao quadrado. O acompanhante do x tem que ser igual ao acompanhante do x. E o termo que está sozinho tem que ser igual ao termo que está sozinho. Então ele montou um sistema, descobriu quem é A, B e C. E aí a integral ficou fácil. Ele transformou isso aqui nisso aqui. Só você tirar os caras que estão multiplicando e jogar o ln, certo? Dei uma pausa e analisem direitinho esse exemplo. A gente vai prosseguir e ver os outros casos, certo? Por exemplo, um caso em que apareça um x